Oi, gente, tudo certo? Espero que sim. Bora resolver alguns exercícios de fixação envolvendo o uso de laço de repetição do tipo repita? Então você chegou no vídeo certo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer alguns exercícios sobre laço de repetição do tipo repita. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: via uso do laço repita, escreva um algoritmo capaz de ler 10 números quaisquer e, ao término, imprimir o maior número digitado e depois o menor número digitado. E como dica, utilize como condição de parada o contador igual a 10. Certo? Então a gente vai fazer usar um laço repita para ler 10 números. E aí a condição de parada ali é usar um contador. A gente vai ter que ir contando, quantos números foram digitados até o momento. E aí quando esse contador atingir 10, essa é a condição de parada. E aí a gente vai ter que encontrar então o maior número digitado e o menor número digitado. Beleza, então, vamos lá no nosso Visualg resolver este exercício. Vou pedir um algoritmo novo e vou criar aqui a estrutura básica do nosso algoritmo. E aqui dentro do início nós vamos utilizar o laço repita, O laço repita tem essa estrutura aqui. Repita até que uma condição seja atingida, Ok. O exercício pede para que a gente crie um laço de repetição capaz de ler 10 números. Então a gente vai mandar ver aqui dentro digite um número qualquer. E aí o usuário vai digitar um número qualquer. Leia num. Certo? E aí aqui no var já tenho coisa para declarar. Num do tipo real. Certo? E aí a gente vai ler vários números. Vários números, Vários não. Na verdade, 10 números, Então a gente vai ter que controlar quantos números foram digitados até o momento, E para isso a gente vai precisar de uma variável. E aí eu vou chamar ela de contador. Contador do tipo inteiro, certo? Essa variável contador, ela vai funcionar da seguinte maneira. Para cada número que eu ler, esse contador vai contar 1. Desta maneira aqui. Então, leu um número, adiciona 1 no contador. Leu outro, adiciona mais 1. Leu outro, adiciona mais 1. E assim sucessivamente. E aí, então, esse nosso laço de repetição, ele vai ter que acontecer até que contador seja igual a 10. E aí significa então que eu li 10 números e pronto, o programa é encerrado. Se eu rodar esse programa aqui, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aí encerrou, certo? Então, está funcionando redondinho. Ele lê 10 números quaisquer e encerra o laço de repetição. Para eu descobrir quem é o maior número dentre estes números aqui que a gente vai ler, a gente pode fazer assim, Eu vou criar aqui uma variável real do tipo maior. E aí aqui, o pulo do gato é o seguinte: na variável maior, eu vou inicializar ela com valor muito pequeno. Tá? Muito pequeno. Agora eu faço o seguinte: para cada número que o usuário informar, eu vou fazer o seguinte teste. Se o número que o usuário informou for maior que aquele valor que está salvo dentro da variável maior, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a nossa variável maior e vai definir ela como sendo aquele número que o usuário digitou, que no caso é maior que o conteúdo que a nossa variável possui, certo? Então, essa estruturinha aqui é suficiente para a gente armazenar o maior valor dentre aqueles que o usuário digitou aqui nessa variávelzinha maior, certo? O pulo do gato foi ter inicializado a variável maior com valor bem pequeno. De maneira análoga, eu vou fazer o seguinte: para eu descobrir quem é o menor número, eu vou vir aqui e vou inicializar o menor
com um valor muito grande. Certo? Um valor muito grande. E aí agora aqui dentro do nosso código eu faço o seguinte. Se o número que o usuário digitou for menor que a variável menor, então faça o seguinte, né? Pega então a variável menor e guarde nela essa informação que está dentro desse número aí que o usuário acabou de digitar. E aqui com essa estrutura aqui, então, eu vou armazenando então o menor número dentre aqueles que o usuário digitou. Certo? Então, beleza. Tem ali o maior número, o menor número, e aqui no final agora eu tenho que dar um escreva L. O maior número é, e olha a concatenação, e o menor número é, olha a concatenação novamente, dessa maneira aqui. Vou dar um F9 e vamos lá. Vou digitar números crescentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. O maior número é 10 e o menor número é 1. Certinho, né? Só tem um errinho aqui no E, que eu vou dar um espacinho e já está corrigido. Digitei números crescentes e ele funcionou. Agora eu vou digitar números decrescentes. 10. Só para nós vermos se a ordem da digitação aqui altera alguma coisa. O maior número é 10 e o menor número é 1. Fechou. Agora eu vou digitar de maneira alternada. 10, 3, 7, 8, 5, 9, 4, 2 e 6. Olha lá. Funcionou normalmente. Identificou o maior e identificou o menor sem problema nenhum. Certo? E para isso a gente usou um laço de repetição do tipo repita até uma condição X aqui. Que condição era essa? Era o contador igual a 10. Contador esse que é definido dentro do próprio corpo do laço de repetição, né? É um contador que vai acumulando quantas iterações aqui aconteceram aqui dentro, certo? E aí, para a gente estipular quem é o maior de todos, né, e quem é o menor, a gente usou aqui esse macete, né? Para o maior, a gente joga um valor inicial bem baixo e para o menor, joga um valor inicial bem alto, certo? Essa é uma dentre as várias possibilidades que a gente dispõe para resolver esse tipo de exercício, tá bom? Então, exercício resolvido, vamos salvar e vamos dar uma olhadinha lá no próximo. Próximo exercício. Escreva um algoritmo capaz de subir uma escada virtual. O algoritmo deve começar no degrau 0 e subir até o 10º degrau. A cada degrau, o programa deve exibir uma mensagem como a que segue abaixo. Estou no degrau número tananã. Na sequência, tente fazer o programa subir a escada de 2 em 2 degraus. E aí, dica: na medida que o PC sobe a escadaria, tente simular um cansaço através da função timer. Ó, bem interessante, né? Então a gente primeiramente tem que fazer aí o computador subir uma escadinha virtual aí de 10 degraus. Então, vamos lá no nosso Visualg realizar esse exercício. Salvo. Beleza. Temos aqui o nosso exercício. Como ele é um exercício que trata de comando repita, né? Então vamos usar o laço repita para resolver este problema. Repita até condição. Beleza. A gente tem que fazer o algoritmo subir uma escada, né, do degrau 0 até o degrau 10. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um contador aqui de degrau, né? Então vamos botar aqui degrau do tipo inteiro. Por padrão no Visualg, uma variável começa com valor 0. Então, se eu der um escreva L e colocar estou no degrau, e aqui degrau, a primeira vez que isso for executado, vai se executar, vai mostrar o número 0. Certo? Como é o padrão, né? Beleza. Então, estou no degrau tal. Depois que ele estiver nesse degrau, a gente vai ter que fazer ele subir, né? Então, degrau recebe degrau mais 1.
E aí, então, mudou do degrau 0 para o degrau 1. E aí, então, executa o nosso programa, certo? E aí ele vai fazer isso aqui até o degrau 10. Então, até degrau igual a 10. Né? Isto. O exercício diz que a gente tem que subir até o 10º degrau. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. F9. Olha ali, ó. A gente subiu até o 10º degrau? Não, né? A gente subiu até o 9º degrau. Então, o que a gente vai fazer aqui? Em vez de ser igual a 10, a gente vai ter até maior que 10. Vamos colocar de novo para rodar. E olha lá, subiu até o 10º degrau. Subiu, né? Show de bola. Então, nosso algoritmo já tá pronto. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, então? A gente vai tentar simular um cansaço virtual aí no nosso programa, certo? Como que esse cansaço virtual vai funcionar? A gente vai usar aqui o comandinho que a gente já usou em exercícios anteriores, comando esse que está lá no manual do Visualg, né? Comando timer, lembra? Então a gente vai usar um timer aqui, ó. Timer. E esse timer vai ser de 500, por exemplo. Vai ser um timer engessadão aqui, rígido, de 500 milissegundos. Vou rodar. E olha lá. Está acontecendo, né? Ele está subindo ali, degrau por degrau. Levando aquele tempo que a gente definiu através do comando timer, certo? Ele está no 6º degrau, está no 7º. E agora o nosso desafio vai ser assim, tentar encontrar um mecanismo que permita variar o valor do timer na medida em que o programa roda, né? Então vamos tentar fazer isso. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Vamos criar uma variável do tipo cansaço. E essa variável vai inicializar valendo 0. Cansaço vale 0. Se eu vier aqui em timer e botar timer igual a cansaço, vamos ver o que vai acontecer. Timer recebe cansaço, que é 0, e, portanto, vamos ver o que rola. Ó, parece que funcionou, né? E nele rodou tudo quase que instantaneamente, né? Já que cansaço vale 0 e o timer, então timer 0 é como se não tivesse timer algum. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui a cada vez que esse programa executar, eu vou dizer que cansaço recebe cansaço mais degrau. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. F9. Ó, rodou. Já mudou um pouquinho a coisa, né? Então, vou dar um ESC e vou mandar um vezes aqui em vez de mais. Vezes. E aí, já que eu estou fazendo vezes, né, o nosso cansaço ali não pode começar com 0, ele vai ter que começar com 1. Vamos rodar novamente. Olha só. Agora sim, ó. Agora ele está ficando bem cansado, inclusive está demorando bastante aqui para executar o nosso algoritmo. Certo? Está demorando muito, inclusive, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou encerrar aqui o programa. Encerrei o programa. E aqui, em vez de colocar vezes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar lá com 0. Igual. Né? Aqui eu vou colocar mais. E em vez de só fazer mais degrau, fazer degrau vezes 3. Vamos ver o que vai acontecer. F9. Ó, agora foi satisfatório, né? Vamos dar um cansaço maior aí. 5. Olha lá. À medida que ele sobe agora, ele demora para subir os últimos degraus e, enfim, conseguimos implementar aí um cansaço virtual para o nosso computador, certo? E o que a gente fez? A gente usou esse mecanismo aqui, né? A gente usou o timer
o timer atribuindo a ele uma variável, né? E essa variável, literalmente, a gente está variando ela conforme o degrau que o usuário, ou melhor, que o nosso computador aqui estiver. Beleza? Então, salvamos este exercício, resolvido. Bem interessante, né? Vamos lá para o próximo. O próximo exercício diz o seguinte: a série de Fibonacci é formada por uma sequência de números cujos dois primeiros elementos são 0 e 1. A partir daí, os elementos seguintes são obtidos a partir da soma dos últimos dois elementos. Então, começa por 0 e 1, aí o elemento seguinte vai ser a soma dos dois anteriores, né? 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3 e assim sucessivamente. Construa um algoritmo que gere e mostre a série até o 20º elemento, certo? E olha ali a dica, como condição de parada, use contador igual a 20. Então a gente vai ter que fazer um algoritmo que escreva a série Fibonacci na tela, pelo menos os 20 primeiros elementos, certo? Então vamos lá para o algoritmo, lá para o nosso Visualg fazer este exercício. Com a estrutura, então, do nosso algoritmo pronta, eu vou fazer o seguinte. Vou usar um comando repita até condição. E aqui dentro desse repita, eu vou imprimir a série Fibonacci, certo? Para eu imprimir a série Fibonacci, eu vou precisar de algumas variáveis aqui. Vai ser a variável ante, de anterior, variável atual e variável próxima, prox. Todas elas vão ser do tipo inteiro. Beleza? Vamos lá. O nosso algoritmo diz que a variável, os dois primeiros elementos, né, da série são 0 e 1. Então, podemos dizer então que ante recebe 0, atual recebe 1, né? E aí nós temos os dois primeiros elementos da série que eu já vou escrever dessa maneira aqui. 0, 1. Certinho? Já está ali os dois primeiros elementos, né, sendo escritos. Aqui dentro do laço, eu vou fazer o seguinte, ó. O próximo elemento da série vai ser o quê? Vai ser o elemento anterior mais o elemento atual. E aí, então, eu escrevo este elemento dessa maneira aqui. Certo? Então, eu imprimi os dois primeiros elementos. Aqui está o terceiro elemento sendo calculado a partir da soma dos dois anteriores. E aí, na sequência, eu vou ter que fazer aqui uma operação de swap, uma operação de troca entre essas variáveis. Ok? A operação que eu vou ter que fazer vai ser a seguinte, ó. A variável anterior, ela vai receber agora a variável atual, o conteúdo da variável atual. E a nossa variável atual passa a receber agora o conteúdo da variável prox. Certo? E dessa maneira, então, ele vai iterando aqui nesse laço tantas vezes quantas forem necessárias. No caso do nosso exercício, tem que achar os 10 primeiros elementos, né, da série de Fibonacci. 10 ou 20. Vamos trabalhar aqui com 10 para depois a gente expandir caso for necessário. Então, olha só. Fora do laço repita, eu já imprimi 2. Então, esse laço aqui eu vou ter que iterar 8 vezes, né? E, portanto, eu preciso de um contador aqui em cima, ó. Contador. E esse contador eu vou utilizar aqui dentro do laço para controlar, né, quantas vezes esse laço está sendo executado. E, portanto, se eu já imprimir 2 vezes lá em cima, aqui tem que ser até que contador seja igual a 8. Certo? 8 com mais 2 que já foi impresso, 10. Então, F9. E vamos lá, vamos apreciar aqui o resultado. 0 e 1 são os dois primeiros elementos da série, né? 0 mais 1 dá 1, fechou. 1 mais 1 dá 2, fechou. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21.
21 mais 13, 34. Temos 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Temos 10 elementos aqui da nossa série Fibonacci e pronto, está resolvido o exercício, né? Temos um probleminha aqui no hífen, né? Acho que dá para a gente resolver da seguinte maneira. Ó. Eu vou dar um espacinho aqui e apagar aquele hífen lá de cima. E aqui eu vou fazer ao contrário. Ó. Eu vou tirar daqui e vou imprimir na frente. Vamos ver como que fica agora. Ó, já melhorou um pouquinho, né? Mas dá para melhorar mais ainda. Aqui eu vou dar um espacinho. E vamos dar um F9. E agora sim, ó. Tá lá a nossa série Fibonacci. Certo? Então temos aqui os 10 primeiros elementos da série desta forma aqui. Tá? A gente define então as duas primeiras posições da série, né? Imprime essas posições e aí depois aqui num laço repita a gente faz essa lógica aqui, né? A gente calcula o próximo elemento e depois faz uma operação de swap, de troca aqui entre as variáveis para que elas assumam esses novos valores, né? Conforme novos elementos vão sendo calculados. Certo? E aqui nós temos o nosso contador que nos permite controlar para quantos elementos, né, dessa série esse laço de repetição vai ser executado. Vamos só cuidar lá no exercício para ver se eram 10 elementos ou 20. Eram 20 elementos. Ó. Então, basta nós trocarmos aqui, rodou, e temos lá para 20 elementos lá a nossa série Fibonacci. Certo? Então, exercício resolvido. Vamos salvar ele aqui. E vamos dar uma olhadinha no próximo. O próximo exercício diz o seguinte. Utilizando o laço repita, escreva um algoritmo que mostre na tela a tabela de equivalência entre temperaturas Celsius e Fahrenheit, sabendo que... E aí ele nos dá aquela formulazinha ali de conversão de temperatura, né? Então, a nossa ideia aqui é a seguinte, ó. A gente vai pegar graus Celsius e vamos escrever na tela de 0 a 100 graus Celsius. E aí, para cada valor dessa escala, a gente vai encontrar o equivalente em escala Fahrenheit, certo? E para isso, nós vamos utilizar dessa fórmula aqui. A gente vai pegar, então, essa formulazinha e vamos encontrar para cada temperatura em Celsius, a gente vai encontrar a equivalente em Fahrenheit, ok? Então, vamos lá. Pronto, algoritmo salvo. Aqui dentro do corpo do algoritmo, a gente vai utilizar um laço repita. Repita até condição. Pronto, a estrutura do nosso laço repita definida, né? Dentro dele aqui a gente vai criar, então, toda a lógica, né, envolvida aí neste exercício. A gente vai imprimir as temperaturas em escala Celsius, de 0 até 100, uma em uma, e para cada situação a gente, então, converte em escala Fahrenheit. Então, aqui em variáveis, eu vou criar as seguintes variáveis. Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, e ambas vão ser do tipo real. Tá? Porque envolve uma divisão ali na conversão, então a gente deixa em real para ficar mais prático. Beleza. Aqui eu vou imprimir inicialmente as temperaturas em graus Celsius, né? Então, vamos colocar aqui um símbolo de graus Celsius e aqui temperatura em Celsius. Concatenei ali para ficar bonitinho, estou usando escreva L. Show? Primeira vez que isso aqui for impresso, ele vai imprimir 0, né? Porque é assim que nasce uma variável dentro do VisualG, né? Inicializada com 0. E aí, à medida que o programa vai sendo executado, eu tenho que incrementar aquela temperatura em Celsius de 1 em 1. Desta forma aqui. E o nosso laço, ele vai executar até que temperatura da escala Celsius seja igual a quanto? A 100? Vamos ver.
Rodei F9, ele está processando e parou onde? Parou em 99, né? Então, aqui eu vou dizer que até que seja maior que 100, tá? F9. Beleza, chegou até 100, show de bola. Para cada temperatura dessas aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter calcular, perdão, a equivalente em escala Fahrenheit, certo? E para a gente fazer esse cálculo, a gente vai ter que visitar aquela fórmula do enunciado e nós vamos ter então que isolar o F, né? Que é o valor que nós queremos calcular, obter, né? Então a gente vai ter que multiplicar cruzado isso aqui e depois isolar o F, deixando ele no primeiro membro, certo? Então, fazendo isso, a gente vai chegar no seguinte, ó. A gente vai chegar na seguinte equação. Temperatura em Fahrenheit vai ser o quê? Vai ser a 9 vezes temperatura em Celsius dividido por 5, certo? E isso tudo, toda essa parcela aqui, isso aqui mais 32, certo? Então, dado uma temperatura em Celsius, para você encontrar a equivalente em temperatura Fahrenheit, né, em escala Fahrenheit, tu vai ter que usar esse cálculo aqui, que foi obtido a partir daquela equaçãozinha ali da equivalência. A gente só isolou o F, já que é Fahrenheit que a gente quer calcular, né? Então, beleza, ó. Tenho ali calculado o Fahrenheit, estou imprimindo ali a temperatura em Celsius, e aqui nesse escreva aqui eu posso fazer assim, ó. Bem simples, bem direto. Certo? Então, imprimo a temperatura em graus Celsius, a equivalente em Fahrenheit, e agora vamos dar aqui um F9 e vamos ver o que aconteceu. E olha lá o que nós temos. Temos lá toda a temperatura, a escalinha aqui de equivalência, né, de uma temperatura para outra, certinho? Então, show de bola, né? A gente consegue aqui, então, no algoritmo simples pra caramba, ó, conseguir fazer uma tabela de equivalência aí entre diferentes escalas de temperatura, certo? Então, salvamos aqui o exercício. E com isso, então, esperamos que tenha ficado mais claro para todos vocês como utilizar o laço de repetição do tipo repita. É um laço também parecido com o laço enquanto, né? Só que neste aqui o teste é feito ao término dele, ok? Também temos que ter um cuidado aqui com o teste lógico aqui, né? Para que o nosso laço não entre num loop infinito. E fora isso, ele é tão bom quanto qualquer outro laço ali que a gente viu até o momento. Certo? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!